Bem, pessoal, então hoje aqui no espaço da Luli Candy, a gente vai preparar um ovo decorado lindo, que vai ficar uma casinha de coelho maravilhosa. Primeiro passo, vamos derreter um chocolate, nós vamos usar o fracionado da Harold. Então nós vamos preparar um pouquinho de chocolate branco para a casinha ficar bonita, ela precisa ser bem colorida. Então, derretimento do chocolate, potência média, tá? Por 1 minuto, o primeiro derretimento e depois a cada 30 segundos. Sempre quando tirar do micro-ondas tem que virar um pouquinho o chocolate para a temperatura ficar por igual. Para o micro-ondas novamente mais 30 segundos. Lembrando de sempre verificar a potência. Agora a gente vai mexer mais um pouquinho para o chocolate ficar com a temperatura por igual e vamos voltar para o micro-ondas até terminar o derretimento, sempre de 30 em 30 segundos na potência média. Bem, pessoal, o chocolate já derreteu, agora vamos encher as nossas forminhas. Então, eu vou preencher uma de ovo. Essa de ovo, nós vamos colocar chocolate até a marquinha que tem na bordinha. Então, já vamos preencher o ovo completo, então são os dois lados. Após o preenchimento, nós temos que vir com a parte superior do ovo para fechar e já formar a casquinha. Quando encaixar, procure encaixar os dois lados ao mesmo tempo, pressionando a parte interna. Desta forma, o chocolate vai preencher toda a forminha. Depois é só virar e finalizar a pressão. Pronto, esse já está pronto para ir para a geladeira. Agora vamos preencher essas forminhas de silicone que vão ficar um charme na nossa casinha. Então vamos com várias de ovinho, uma janelinha e um ovinho maior. Não vamos preencher para o completo, porque eu quero usar esse como uma janelinha. Esses que são menorzinhos, eles são mais difíceis de derrubar o chocolate. Então, nós vamos usar uma colherzinha como auxiliar para colocar o chocolate na cavidade correta. Pronto, agora a geladeira. Tá? Fica de olho porque esse é muito rápido, como é pequenininho, fica bem pronto bem antes do que os ovos e esses outros que são maiores. Então a gente tem que ficar prestando atenção para não passar um tempo na geladeira. Nós vamos usar o spray da Colorê. Esse aqui é um tom de dourado, que vai ficar lindo. E aqui nós vamos preencher o telhadinho da nossa casa. E agora a gente vai preencher com o chocolate. Como eu falei para vocês, o pequenininho ele fica pronto muito rápido. Então ele ficou 1 minuto e meio na geladeira e ele já está pronto para sair. Então vira a forminha e dá uma empurradinha na parte de trás que já solta os ovinhos. Ai, que bonitinho que eles ficaram. Vamos tirar os outros já também. Com cuidado na hora de empurrar para não rasgar o molde, hein? Pronto. Olha que fofos. Então agora nós vamos usar o corante em pó e vamos fazer um sombreado no nosso vitral, um pincel bem fininho.
E nós vamos aplicar só para puxar um sombreado, para deixar um visual bem rústico, tá? Então, com um pincel bem fininho, nós vamos passar com cuidado. A casinha que nós estamos fazendo, ela vai ter um toque de casinha de campo. Então, não é para a pintura ficar toda por igual, senão não vai dar o efeito rústico que a gente quer. Então, é para ficar falhado. Uns lugares mais escuros, outros lugares mais claros. É assim mesmo que é para ficar, tá? Agora, com o dourado... E não é para limpar o pincel, tá? A gente vem com a sobra do vermelho mesmo no pincel e nós vamos preencher. Então, pessoal, agora a gente vai usar duas tonalidades, uma tonalidade de laranja e esse de marrom, para dar um tom de envelhecido em toda a volta do nosso vitral. Então, agora a gente vai mudar o formato do pincel, utilizando um pincel chato. Sempre quando a gente vai trabalhar com tonalidades, a gente sempre começa pelo tom mais claro. E nós vamos aplicar em toda a volta. Lembrando que aqui a gente está trabalhando sempre com uma linha, né, mais rústica, então a cor não pode ficar uniforme. Se eu quisesse a cor uniforme aqui, eu teria que utilizar um pouquinho de álcool de cereais para diluição do corante, tá? Então aqui não é o caso, a gente está trabalhando uma linha bem rústica, bem casinha de campo, para ficar muito charmosa. E agora nós vamos trabalhar com a tonalidade de marrom. Esse marrom é bem escuro, então quando for trabalhar, trabalhe com a menor quantidade possível para se trabalhar com a tinta, para não manchar. Eu vou reforçar um pouco a borda, que eu acho que as bordas sempre ficam mais aparentes. Pronto. Então, a nossa primeira peça já foi pintada e ela vai ficar aqui esperando para a gente utilizá-la daqui a pouquinho, tá? Então, aproveitando, a gente pode começar a brincar um pouquinho com os ovinhos enquanto eles estão esperando aqui. Então, os ovinhos mesmo, eu vou usar eles como se eles fossem pedrinhas, fazendo o caminho até a porta, tá? Então, eu vou continuar com a mesma tonalidade de laranja e de marrom, para dar aquele tom bem envelhecido. Então... sempre brincando com o ovinho, não deixando a pintura nunca muito uniforme e só batidinhas. E como eles vão funcionar pra gente como pedrinhas no caminho, o mais bonitinho é que ele fique mais manchadinho mesmo. Então... eu acho tão lindo quando você passa o pincel com a cor, que vai aparecendo todos os desenhos da peça que a gente está trabalhando. Sempre tem uma pedrinha que está mais sujinha, né? E para finalizar, um pouquinho do verde. E o verde a gente vai colocar bem pouquinho, bem localizado. Não vamos exagerar na cor, porque é só mesmo um toque. Um pouquinho mais de musgo nessa aqui, ó.
Então já finalizamos algumas partes, agora vamos ver como ficou o telhado e a parte da nossa casinha que está feita em ovo. Então agora nós vamos desenformar os telhadinhos. O nosso ovo também já está pronto, agora é só desenformar. Então nós vamos remover a primeira parte, agora a segunda, e é só virar que ele solta. Eu já tenho pronto aqui, feito em chocolate meio amargo, tá? A parte grande da nossa casa, onde nós vamos montar toda a parte da casinha, que é uma base de apoio. Essa base precisa ser pesada para poder sustentar o peso da montagem dos ovos, porque a nossa casa vai ficar alta. E eu tenho mais alguns pequenininhos que nós vamos utilizar um ovo inteiro mais meia casca. Essa meia casca nós vamos cortar para fazer a sacadinha que nós vamos colocar ali. Então, uma faca, de preferência que a lâmina seja fina. E nós vamos aquecer a parte que nós vamos utilizar para o corte. Então, pode ser aquecida com o isqueiro ou se você tiver um fogão por perto, você pode aquecer também no fogão. Não precisa esquentar muito, não. Ela só tem que estar bem quentinha o suficiente para cortar o chocolate. Então, nós vamos posicionar e delicadamente nós vamos cortar. Que eu não quero que a casquinha quebre. Pronto, já cortei e agora a parte da minha sacada já está pronta. Então vai ficar a sacadinha. Agora vamos começar a unir as partes para a gente fazer a montagem já da nossa casinha. Então eu vou montar o pequenininho. Eu já aproveitando a própria forminha de silicone para dar um apoio bem firme para o nosso ovo. Tá? E nós vamos passar um pouquinho do chocolate em toda a bordinha para colagem. Enquanto isso, nós vamos cortar o ovo branco que eu já havia montado e vamos encaixar ele aqui no alto para fazer o segundo andar da nossa casinha. Vamos aquecer novamente a lâmina para o corte ficar bem fácil. A lâmina, como eu falei para vocês, não precisa estar muito aquecida, mas ela tem que estar quentinha para facilitar o nosso processo. Então, vamos posicionar o ovo e vamos cortar a lateral. Isso. Nós vamos aproveitar que já ficou com o chocolate aqui já derretido e para aproveitar ele para pôr aqui. Tem que segurar um pouquinho. Pronto, já colou. Bem, pessoal, agora chegou a hora da gente já ver mais ou menos a peça finalizada. Aqui já é a metade do caminho. A gente já colou os elementos, como eu falei para vocês, as nossas pedrinhas de ovo. Coloquei um toldo onde na posição da porta. A sacada também já foi colocada. E aqui do lado é uma garagem, ou a casa do mini coelho, como vocês quiserem. Fizemos um banquinho com uma parte do telhado e colocamos o nosso medalhão, aquele que a gente pintou, colocamos aqui encostadinho para dar um pouco de colorido e preencher o espaço, tá? Então vamos posicionar o telhadinho agora e ver como é que vai ficar essa obra de arte? Então o primeiro, nós vamos passar chocolate, sempre a colagem feita com o chocolate.
Isso. E esse vai ser posicionado aqui no alto. Lembrando que sempre quando faz a colagem tem que segurar um pouquinho. Para quem tem a mão muito quente, o ideal é trabalhar com luvas, tá? Porque daí você não vai ficar marcando muito chocolate nem forçando o derretimento. Então, ó, agora eu já posso soltar, que já prendeu o telhado, tá? O nosso segundo telhado vai ser posicionado ao contrário, só que eu vou usar esse aqui que tá mais dourado. Esse vai aqui em cima. Eu tô usando aqui o mesmo chocolate que nós fizemos os ovos, o mesmo tipo de chocolate fracionado da Harold, o top. E aqui nós vamos já colocar o outro telhadinho. Pronto. E agora é hora da gente trabalhar com acabamento. Primeira parte a gente vai fazer uns acabamentos com a pasta americana, colocando a janelinha, colocando a porta e finalizando depois com o glacê real. Você tem que sentir que ela começa a grudar na mão. Isso. Então, vamos abrir. A gente vai abrir bem fininho, porque como é para detalhes, ela fica melhor, tá? Então... uma vez. Duas. E uma menor. Para colocar na portinha, nós vamos tirar um pedacinho de baixo. Vamos lá colocar na nossa portinha. Encaixa. Isso. Para a janela de cima também eu vou tirar um pedacinho. E vou marcar a janelinha. Vamos levar ela. Lá em cima. Agora, com a massa branca, nós vamos fazer o contorno das janelas e da porta. Então, o rolinho, tentem fazer ele o mais por igual, para não ficar cheio de ondinhas, fica mais bonito no contorno aqui. Então, eu venho com ele para fazer o contorno da janelinha de cima. Da porta. Agora vamos colocar a maçaneta na porta, né? Senão como é que o coelhinho vai abrir a portinha agora?
E esse a gente vai pôr pro lado de cá. A primeira dobradiça. Agora a segunda. Então, aqui nós vamos usar o corante. E vamos tingir a pasta. Essa tonalidade sobre o chocolate acho que vai valorizar bastante as nossas florzinhas, então a gente vai trabalhar nesse tom médio de cor-de-rosa. Aqui eu utilizei o corante magenta. Então, só um pedacinho já é o suficiente para várias flores. Agora a gente vai bater um pouquinho de glacê real, então nós vamos precisar de mistura para glacê e água. Então nós vamos adicionando água devagar e misturando até absorver toda a água. Isso. Mais um pouquinho. Agora vamos testar para ver se está no ponto? Então, pega um pouquinho, deixa cair uma bolinha. Depois que a bolinha cai, a gente vai olhar o fio que escorre. Esse fio, ele não está escorrendo, então ele está muito firme ainda. Então a gente precisa colocar mais um pouquinho. Deixa cair a bolinha. Ah, agora sim. Reparem que o fio escorre bem devagar e vai falhando. Ele escorre bem lento e falhado. Isso. Então agora está no ponto. Nós vamos levar para a batedeira 5 minutinhos que ele já vai dar o ponto que a gente quer. Dá uma olhadinha, repara que o glacê, ele começou a aderir todo na volta da batedeira, ele não fica mais no centro como se fosse uma massa de bolo, ele começa a ir para as laterais e formar picos. Quando eu paro a batedeira, isso, levanto o batedor, reparem que o glacê agora ele está firme, ele não fica mais escorrendo, ele, mesmo ele estando pesado na ponta do batedor, ele não cai. Então, ele está num ponto firme para a gente poder trabalhar. Então, aqui eu já separei o que eu vou utilizar. E agora eu vou colocar o corante verde aqui dentro. É só adicionar um pouquinho. Esse tom de verde, mais o marrom do nosso chocolate, o cor de rosa que nós vamos usar para as nossas florzinhas. Vai ficar lindo e vai ficar bem alegre o nosso trabalho. Quem preferir pode usar um saco de confeitar também, mas o cartuchinho é mais prático, como nós vamos usar coisas pequenas, ele vai ficar bem mais fácil o manuseio. Então, vamos colocar um pouco do glacê branco, fechar o cartuchinho. Pronto, esse já está pronto para o uso, tá? Então, aqui nós vamos cortar fazendo um corte reto, como se fosse um bico perlê. Pronto. Então, eu já tenho um biquinho pronto. E agora nós vamos fazer o acabamento de toda a volta do nosso ovo. Então, todo o ovo precisa fazer a voltinha para dar o acabamento nas emendas. Então, para isso, nós vamos trabalhar fazendo pequena correntinha, como se fossem pérolazinhas, em toda a volta, tá? Então, a parte de glacê branco já foi finalizada e agora a gente vai passar para a parte do musgo, que vai dar um pouco de mais de cor no nosso trabalho. Ai, que verde lindo que ficou! Esse tom é tom de verde limão. Ele é um verde mais suave, mais brilhante.
E o glacê real, ele tem uma característica bem interessante que é legal a gente lembrar. Ele escurece 2 tons quando ele secar, tá? Então esse verde vai ficar mais intenso ainda. Então nós vamos colocar o verde também no cartuchinho. Vamos fechar o cartuchinho. Só que esse nós vamos fazer um bico diferente. O primeiro que nós fizemos com o bico perlê. Agora nós vamos cortar em formato de bico folha. Nós vamos apertar a ponta do cartuchinho e vamos cortar formando como se fosse um telhadinho. Um corte e o segundo corte formando a ponta de um bico folha, que nós vamos trabalhar apertando e puxando para formar a ponta da folhinha, tá? E vamos fazer algumas eras também subindo pela lateral. Então, vamos começar pelas eras? Então, vamos fazer uma base grande e depois folhinhas pequenas. E agora vamos completar com as florzinhas. As florzinhas vão dar um charme e um colorido a mais na nossa casa. Então, nós novamente vamos trabalhar a massa, vamos amaciar antes de abrir. Toda vez que a massa fica em repouso por um período, ela precisa ser amaciada. Após aberta a massa, nós vamos utilizar um cortador e ejetor de flores. É bem fácil a utilização, é só apertar, rodar um pouquinho e a florzinha já fica presa na posição. A mesma pasta americana, nós vamos colocar um pouquinho de corante laranja. E vamos repetir o mesmo processo com a florzinha laranja. Pronto. E agora, para finalizar, o mesmo cartuchinho branco que nós utilizamos para fazer o acabamento dos ovos, nós vamos usar para fazer o miolinho das flores. Então, muito simples, é só posicionar, apertar para formar uma bolinha e o miolinho da flor já fica na posição. Prontinho! Agora é só soltar a sua criatividade e criar a sua casinha.